Bom, pessoal, então, essa segunda parte da nossa aula, eu gostaria de fazer uma revisão do que vocês viram lá no vídeo. Eu sei que o vídeo já está um pouco mais, assim, bem explicado e tal, mas eu queria abordar novamente uns conceitos que eu trabalhei no vídeo, para a gente deixar a coisa bem, como é que se diz? Bem consistente na mente de vocês. Então, vou revisar alguns conceitos que foram abordados lá no vídeo de pré-aula sobre esse assunto de ordem parcial. Vamos aqui compartilhar aqui uma tela, que aí fica mais fácil a gente trabalhar. Bom, começar aqui com o nosso conceito, né, inicial, o que é que vem a ser uma relação de ordem parcial. Então, quando a gente fala de relação de ordem parcial, né, é sempre importante você lembrar que nós estamos trabalhando dentro do universo de conjuntos, certo? Então, uma relação, ela sempre vai estar ligada à ideia de conjuntos. Então, em geral, nas definições, nós temos bem claro o conceito aqui de conjunto, né? Então, sempre é mencionado isso, certo? E nós temos aqui o nossa definição do que vem a ser uma relação de ordem parcial. Quando a gente fala de relação, sempre lembrar, nós estamos falando de elementos de um mesmo conjunto ou de elementos de conjuntos diferentes, certo? Então, como vocês podem observar, deixa eu só trocar aqui a corzinha da caneta, um amarelinho, certo? Então, uma relação R em um conjunto S é uma ordem parcial, certo? Se ela satisfaz cada uma das três propriedades seguintes. Então, para mim dizer que uma determinada relação é uma relação de ordem parcial, é preciso que eu observe essas três propriedades. Essas três propriedades precisam ser satisfeitas para que eu, com segurança, afirme que ali tem uma relação de ordem parcial. Se uma dessas propriedades não for satisfeita, então eu não posso dizer que ali há uma relação de ordem parcial, certo? Quando a gente estudou anteriormente a relação de equivalência, nós tínhamos a reflexividade, tínhamos a transitividade e tínhamos a relação de simetria, né? Então, a diferença da relação de ordem parcial para a relação de equivalência, que foi visto anteriormente, é a existência da relação, da propriedade, chamada antissimetria, certo? Como eu havia comentado com vocês ainda há pouco lá no Kahoot, não devemos confundir antissimetria com assimetria. Assimetria é a ausência de simetria, certo? E antissimetria não tem nada a ver com a ausência de simetria. Observe que na antissimetria, o que define bem ela é o fato, né, dos elementos A e B seriam os mesmos. Então, eu estou dizendo aqui que se A está relacionado com B e B está relacionado com A, se eu tenho isso daqui, né, ARB e BRA, então A é igual a B, certo? Isso caracteriza a antissimetria. Se fosse uma relação simétrica, aí nós não teríamos essa igualdade, nós teríamos que A é diferente de B, certo? Bem, a reflexividade, como vocês observam, ela fala de apenas um elemento, né, do elemento A. Deixa eu só melhorar aqui essa caneta. Opa. E pronto, melhorou. Então, temos aqui um elemento A, certo? Na relação de transitividade, nós temos três elementos, A, B e C, e na relação de antissimetria, nós temos dois elementos. Por que eu estou enfatizando essa questão das definições? É porque quando você trabalhar com uma demonstração, você muito provavelmente vai precisar dessas definições. Eu vou até abordar um exemplo já, onde nós vamos fazer algumas demonstrações, certo? Vamos aqui continuar nessa mesma lousa, que foi, inclusive, essa mesma lousa foi trabalhada lá no nosso vídeo, certo? Então, nós temos aqui, deixa eu só ocultar isso. Um exemplo, seja S qualquer conjunto e seja PS o conjunto das partes. Vou trocar aqui novamente a cor da caneta. Então, o conjunto das partes, todo mundo aqui já está bem consciente do que é o conjunto das partes, né? Então, eu tenho aqui uma relação está contido.
Então, a relação está contida, ela vai, segundo o nosso exemplo, ela define uma ordem parcial em S. Bom, será que ela define mesmo? Eu estou afirmando que define. Só que, como já foi dito várias vezes, não basta afirmar, a gente tem que demonstrar. E como é que nós vamos demonstrar? Nós vamos demonstrar verificando se essa relação, ela satisfaz cada uma dessas três propriedades. Então, sempre que você se deparar com uma situação em que é dito algo, né, é afirmado algo a respeito de uma relação de ordem parcial, você vai acreditar piamente? Não, você vai simplesmente demonstrar verificando se cada uma dessas três propriedades, que são as propriedades da reflexividade, da antissimetria e da transitividade, elas são satisfeitas. Se as três propriedades forem satisfeitas, significa que ali há uma relação de ordem parcial. Bem, voltemos aqui para o nosso exemplo, que é um exemplo bastante simples. Nós começamos a nossa demonstração com a verificação da propriedade da reflexividade. Ora, então, seja A pertencente ao conjunto das partes S. Quem é esse A? Esse A é um conjunto que pertence ao conjunto das partes. Não vou trabalhar aqui com definição de conjunto das partes, porque isso já foi visto por vocês. Então, é sabido, né, que A está contido em A. Ou seja, a gente sabe que uma das propriedades de todo e qualquer conjunto, né, é que ele é subconjunto dele mesmo, né? Então, isso significa o quê? Que A está contido em A. Logo, a propriedade, né, a relação está contida, ela é reflexiva, certo? Eu acredito que ficou bem claro aí para vocês, beleza? A propriedade da reflexividade, ela é muito fácil da gente mostrá-la, né, demonstrá-la, né, verificar se um determinado conjunto existe, possui ela. Por quê? Porque ela envolve apenas um elemento do conjunto. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com outras propriedades que envolvem mais elementos, vocês vão ver que a demonstração tende a ficar um pouco mais complexa. Beleza? Bom, mas vamos lá. Seja A, B e C. Então, vejam aqui que agora eu já estou trabalhando com 3 elementos. Então, 3 elementos já dá uma indicação de que eu vou verificar a propriedade de quê? Da transitividade. Então, esses elementos, eles pertencem ao conjunto das partes, né? Conjunto das partes de S. Observe que toda vez que nós estamos demonstrando, nós precisamos partir de alguma de algo que é verdade, né? Então, naquela nossa aula sobre métodos de demonstração, foi até apresentado para vocês um pequeno esquema de como você construir demonstração direta, demonstração por contraposição e demonstração por contradição. Se você seguir aquele esquema, nesses passos iniciais, quando você está começando a aprender a criar demonstrações, muito provavelmente você terá poucas dificuldades na construção de uma demonstração. Então, observe que nesse texto aqui eu estou seguindo bem direitinho aquele esquema. Então, seja X pertencente a um domínio qualquer e supõe determinada propriedade. Então, aqui eu estou dizendo que A, B e C pertencem o domínio é o conjunto das partes de S, e eu estou supondo, né, supondo que A está contido em B e B está contido em C, certo? Então, essa minha suposição é a minha hipótese, né? Então, a partir dessa hipótese é que eu vou desenvolver a minha demonstração. Então, quando a gente define o nosso universo, né, os nossos elementos, no caso aqui, o que vem após a palavra seja, e o que vem após a palavra suponho que é a minha hipótese, aí sim o nosso processo de demonstração vai ganhando forma. Então, ó, para todo X pertencente a S, observe que nesse caso aqui, esse X é um elemento que pertence ao conjunto S. Vejam que A, B e C são, eles estão contidos, né? Aliás, eles pertencem ao conjunto das partes. Então, é bom você atentar para essa demonstração que há uma diferença assim, bem sutil entre o A, o B e o C, que pertencem ao conjunto das partes, ou seja, eles são subconjuntos do conjunto S, e esse X que pertence ao S, né? Então, esse X é um elemento do conjunto S. Então, o conjunto S é um conjunto maior dentro desse nosso contexto. E eu estou dizendo, ó, que o X pertence a A, né? Implica que X pertence a B. E o X pertencente a B implica que o X pertence a C. Então, aqui eu estou afirmando, né, uma característica dessa minha situação. Estou dizendo que o elemento X, que pertence ao conjunto S, né, que é o conjunto maior, ele pertence ao conjunto A, que pertence ao conjunto das partes de S,
Isso implica que ele pertence ao conjunto B, que, como vocês podem observar aqui, lá no início da nossa demonstração, eu estou dizendo que ele pertence ao conjunto das partes, ou seja, B é um subconjunto de S, e estou dizendo que se ele pertence ao conjunto B, né, implica que ele pertence ao conjunto C. Então, estou simplesmente afirmando alguns fatos a respeito desse elemento X. Ora, esses fatos aqui me levam a concluir que, se o X pertence ao A, implica que X pertence a C, certo? Logo, A está contido em C e a relação está contido, ela é transitiva. Então, essa pequena parte aqui, esse textozinho aqui, é nada mais, nada menos do que a demonstração da propriedade da transitividade. Ou seja, eu estou dizendo que na relação está contido do conjunto das partes de um determinado conjunto S, existe a relação de transitividade. Demonstrei aqui muito claramente, certo? Bom, falta o quê? Falta a propriedade da antissimetria. Falta verificarmos a propriedade da antissimetria, que, de certa maneira, pode ser um pouco mais complicado. No caso da propriedade da antissimetria, eu vou trabalhar apenas com dois elementos, A e B. Então, vejo que A e B pertencem ao conjunto das partes de S, e eu estou supondo, ó, minha hipótese aqui está dizendo que o A está contido em B e o B está contido em A. Lembrem-se aí que, quando eu estou dizendo que um conjunto está contido no outro, né, e o outro está contido no um, certo? Isso me faz lembrar o quê? Uma propriedade que a gente viu lá na aula sobre conjuntos, né? Então, propriedade é essa, a propriedade da igualdade de conjuntos. Ora, então, só que aí é só o início, né? Então, se eu estou dizendo que A está contido em B e B está contido em A, então eu tenho um elemento X que pertence ao conjunto A. Lembrem-se de um outro detalhe. Quando eu falo da relação está contido, eu estou me referindo a conjuntos e subconjuntos. Quando eu falo da relação pertence, eu estou falando de elementos de um conjunto e o conjunto ao qual ele pertence, certo? Então, eu estou dizendo que X pertence a A, equivale, né, lembre-se que esse símbolozinho pertence à metalinguagem, que o X pertence a B. Ora, se o X pertence a A e o X pertence a B, esse elemento X, significa o quê? Que o conjunto A e o conjunto B são iguais. Portanto, né, a relação está contida, ela é antissimétrica. Gente, observem que nessa nossa demonstração, nós simplesmente nos valemos de tudo aquilo que foi colocado aqui na definição do que vem a ser uma relação de ordem parcial, certo? Acredito que esse exemplo revisto agora ficou um pouco mais claro, e agora eu queria trabalhar um outro exemplo com vocês. Vou só parar aqui essa apresentação para poder mudar de tela. Um momentinho. E agora a gente vai ver um outro exemplo que é bem legal também. Vamos salvar. E vamos novamente aqui apresentar. Então, foi colocado para você, né, colocado lá no livro texto da disciplina, que a relação... Deixa eu ver aqui se está ok. E... Pronto, agora sim. Então, foi colocado para vocês que a relação menor ou igual, ela é uma relação de ordem parcial. Gente, tenham cuidado em não confundir esse símbolo que indica uma relação menor ou igual com o símbolo da ordem parcial, certo? Que, no caso, ele é muito parecido, né? Então, você observa lá no livro, né, que esse símbolozinho aqui, deixa eu desenhar ele melhor, esse símbolo, ele indica a relação de ordem parcial, certo? Não confundir com a relação de menor que. Então, menor que é um tipo de relação, esse símbolozinho aqui indica a relação de ordem parcial, que, por sua vez, eu estou dizendo que a relação menor ou igual é uma relação de ordem parcial. Bom, para a gente poder entender melhor isso aqui, vamos aqui trabalhar um exemplo. Eu tenho aqui um conjunto S, esse conjunto S é formado por esses elementos,
1, 2, 4, 6, 8 e 9. E eu tenho um conjunto S', que é formado pela relação menor ou igual, utilizando elementos do conjunto S. Então, prestem bastante atenção. Então, essa relação aqui, que está expressa no conjunto S', ela é uma relação de ordem parcial? Eu estou dizendo que ela é. Só que aí eu preciso verificar o quê? Eu preciso verificar se as três propriedades, a propriedade da reflexividade, da transitividade, da antissimetria, elas são observadas nessa relação, ou seja, se ela tem essas propriedades, tá certo? Bom, a reflexividade, né, de acordo com com o que a gente viu anteriormente, ela diz o seguinte: num determinado conjunto, A está relacionado com ele mesmo, né? Então, nós teríamos o quê? A, R, A, correto? Bom, se eu olhar aqui esse conjunto, né, esse conjunto de pares ordenados, eu tenho esse par 1, 1 e esse par 4, 4. Significa o quê? Que tem a relação, que nós temos o quê? Temos a reflexividade, que existe a propriedade da reflexividade, está sendo observada lá. Beleza? Então, tranquilo. A transitividade. Na transitividade, era dito o seguinte: eu tenho A, B e C, né? E se A está relacionado com B e B está relacionado com C, então, né, A está relacionado com C, correto? Então, eu tinha isso daqui, ok? E concluí com isso daqui. Bom, vamos observar o seguinte: eu tenho aqui um par 6, 8, um par 6, 9 e um par 8, 9, certo? Observem bem, esse par 6, 8, né, eu tenho aqui um A, eu tenho aqui um B, esse B está aqui novamente e esse C está aqui, certo? Entendido? Então, eu tenho aqui um A, um B e um C, e nesse caso aqui eu tenho um A e um C. Ora, observando esse esquema que eu montei aqui, o que é que você percebe? Você percebe que a propriedade da transitividade, né, ela aparece ali, certo? Então, A está relacionado com B, B está relacionado com C, né, o B está relacionado com C, então A está relacionado com C. Observe que a ordem que apareceu aqui no conjunto S', ela não está um pouco diferente, mas isso não importa, certo? A gente sabe que num conjunto qualquer, assim, no conjunto, essa questão de ordem aqui dos elementos, ela não é assim tão rígida, né? Então, o importante é você observar se a transitividade ela está sendo validada aqui, né? Se possui se essa propriedade ela é satisfeita, ok? Bom, qual é a última propriedade que nós precisamos verificar se ela é satisfeita ou não? É a propriedade da antissimetria. Na propriedade da antissimetria, nós tínhamos o quê? A definição diz que se A está relacionado com B e B está relacionado com A, então A é igual a B, certo? Então, isso é o que era dito sobre a propriedade da antissimetria. Nós observamos aqui que se eu tenho aqui, por exemplo, esse 1, 1, né, que é da reflexividade, certo? Nós não temos nenhuma situação como, por exemplo, 2, 4 e 4, 2, certo? Eu não tenho isso daqui não foi verificado. Nós não temos, por exemplo, 6, 8 e 8, 8, 6. Nós temos um 1, temos um 4, ou seja, realmente a propriedade da antissimetria, ela foi verificada, certo? Ela é satisfeita nessa relação aqui. Então, o conjunto S', né, que foi definido através de uma relação de menor ou igual, ele está mostrando aqui que é uma relação de ordem parcial. Se por acaso alguma dessas propriedades não tivesse sido verificada, né, ela não tivesse sido satisfeita, então não poderia dizer que esse conjunto aqui ele possui uma ordem parcial. E também não seria a relação menor ou igual uma relação de ordem parcial, tá certo? Bem, vamos agora avançar um pouquinho e vamos ver aqui um outro exemplo
um pouco mais sofisticado, certo? Nesse exemplo, ele diz o seguinte: a relação divide, que já é velha conhecida de vocês, ela define uma ordem parcial nos números naturais, certo? Vamos só recordar aqui um pouquinho. A relação divide era o seguinte: eu tinha A divide B, né? Essa relação divide, ela diz o seguinte, que A divide B, né, tal que B é igual a A vezes um K qualquer, certo? Por exemplo, se eu disser que 5 divide 35, essa relação aqui ela é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira. Por quê? Porque eu sei que 35 é igual a 5 vezes 7, né? No caso aqui o 7 é um K qualquer, aqui o nosso A e aqui o nosso B, ok? Então, essa igualdade aqui é verificada. Bom, o que nós estamos colocando é que essa relação divide, ela define uma ordem parcial nos números naturais. Como é que eu vou provar isso daí? Ora, mais uma vez, verificando se as propriedades da reflexividade, da transitividade e da antissimetria, elas são satisfeitas nessa relação divide. Vamos começar com a reflexividade. Na reflexividade, eu tenho aqui, seja A, né? Seja A pertencente ao conjunto dos naturais e suponha o quê? Que A divide A, certo? Ora, todo mundo aqui sabe que eu posso pegar um número natural e dividir ele por ele mesmo. Isso daqui é verdadeiro. Então, se eu suponho que A divide A, então, portanto, né, a relação divide, ela é reflexiva, certo? Ok? Então, tá tranquilo aí para vocês essa relação. Nós poderíamos fazer uma demonstração um pouco mais elaborada? Sim, a gente poderia se valer aqui da definição da relação divide e construir uma definição, aliás, uma demonstração para reflexividade um pouco mais sofisticada. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa daqui mesmo, certo? Vamos agora trabalhar na transitividade. Na transitividade, como foi visto anteriormente, eu preciso do quê? De 3 elementos, certo? Então, eu começo a minha demonstração dizendo aqui, ó, seja A, B e C pertencente aos naturais, certo? E suponha que A divide B e B divide C, certo? Bom, se A divide B e B divide C, pela transitividade, nós vamos ter o quê? Que A divide C. Só que, nesse caso aqui, nós vamos fazer uma demonstração um pouco mais bonitinha, certo? Então, vamos aqui, por definição, tá aqui só def, temos que B é igual a A vezes K1, né? E C é igual a B vezes K2, correto? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu apenas estou usando a definição da relação divide, certo? A relação divide que já é velha conhecida de vocês. Então, tem essas duas igualdades aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente fazer o seguinte. C é igual... O que é o B? Né? O B é nada mais, nada menos do que A vezes K1. Então, eu posso dizer aqui, ó, A vezes K1. Opa. Não vou botar entre parênteses, não. Deixa eu apagar isso aqui. Então, A vezes K1. O que é que eu fiz aqui? Eu substituí o B por essa identidade. A vezes K1 vezes K2. Certo? Ora, nesse caso aqui, isso implica o quê? Que C igual a A vezes K1 vezes K2, certo? Quer dizer que A divide C, como queríamos demonstrar. Opa, aí, C, Q, D, certo? Ou só o quadradinho. Pronto, aqui a gente
concluiu a nossa demonstração da transitividade. Então, vocês viram que nós começamos supondo os 3 elementos que pertencem ao conjuntos naturais, nós supomos essas 2 relações, ou seja, que A divide B e B divide C, né? E nos valemos da definição. Na definição nós temos que B é igual a vezes K1 e C é igual a B vezes K2. Ora, aplico aqui uma substituição, né? Uma propriedade da substituição, e essa igualdade aqui, C igual a vezes K1 vezes K2, certo? Que, nesse caso aqui, ó, por definição, de acordo com a definição de divide, significa isso daqui, ó, que A divide C, correto? Então, é justamente onde eu queria chegar. Lembre-se da definição da propriedade da transitividade, certo? Então, aqui demonstramos tranquilamente. Bom, já chegando aqui aos momentos finais da nossa aula de hoje, eu quero deixar como exercício para vocês, certo? Mas não precisa vocês me mandarem lá pelo sistema acadêmico, apenas para vocês treinarem mesmo, a prova, né, a demonstração da propriedade da antissimetria. Até já comecei aqui para vocês, né? Ó, seja x e y pertencente aos naturais, né? Pertencente a n, e suponha que x divide y e y divide x. Lembre-se, né? O que é que eu tenho que chegar nos finalmente? Que A é igual a B, ou nesse caso aqui, que y é igual a x, ou x é igual a y. Correto? Então, essa demonstração aí eu vou deixar como exercício para vocês. Na próxima aula a gente volta para ela, né? Eu apresento a minha resposta. Eu também gostaria de ver a de vocês, tá certo? E com isso a gente encerra, né? Deixa eu encerrar aqui nossa apresentação. Então, com isso daqui, turma, a gente encerra o capítulo 2 de pensamento relacional. Na próxima aula, na próxima semana, né, nós já vamos começar o capítulo 3. Eu peço encarecidamente que vocês assistam o vídeo de pré-aula na segunda-feira, né, que é o dia destinado ao momento assíncrono da nossa disciplina. E quando for na quinta-feira, a gente já começa o novo capítulo, que é o capítulo, deixa eu só ver aqui, o pensamento recursivo, certo? Então, o pensamento recursivo, que é o capítulo 3, ele é super interessante e é algo extremamente útil dentro do campo da ciência da computação. Quem já trabalhou, quem já está fazendo laboratório de programação, já deve ter trabalhado com linguagens recursivas e tal. Então, a ideia de recursividade, para quem já escreve alguma coisa em programas de computador, não é nenhuma novidade, né? Muito provavelmente vocês já trabalharam com alguma linguagem recursiva, certo? Muito provavelmente implementaram um algoritmo para calcular o fatorial de um número, que esse é clássico, tá bom? Então, queria me despedir de vocês, aproveitar para desejar um feliz ano novo, né? Apesar de que o ano já estamos no 7º dia do ano, mas eu ainda queria aproveitar e desejar isso para vocês e esperar que a gente consiga terminar esse semestre numa boa, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem bem. Todo mundo registrou a presença, né? Hoje foram poucos alunos, tá bom? Então, um breve até logo. Então, até mais, gente. Quinta-feira que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Um abraço.